Oi, pessoal, voltamos com mais uma aula. A aula de hoje é sobre comunicação no ambiente de trabalho. Qual a importância da comunicação no ambiente de trabalho? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Na última aula nós falamos sobre a comunicação, o que é a comunicação. Como nós vimos na última aula, comunicação é uma palavra que significa partilhar, participar algo e tornar comum. Através da comunicação, seres humanos, os animais partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Bom, como nós vimos na última aula, então, comunicar é partilhar. Precisamos saber nos comunicar, precisamos saber nos expressar. É muito importante, né, a comunicação, tanto na nossa vida pessoal, familiar, como no trabalho também. Um dos erros que cometemos é achar que quem nos ouve tem a obrigação de entender o que estamos dizendo. E por causa dessa crença equivocada, nós sentimos isentos da responsabilidade em transmitir a mensagem de forma clara. A comunicação é o carro-chefe na hora de resolver situações de insatisfações e atritos no ambiente empresarial. Olha como é importante a comunicação. Muitas vezes ela vai resolver algo que você interpretou errado, ou até mesmo o seu colega de trabalho pode ter interpretado errado. Lembra que a gente falou na última aula da interpretação como é importante também sabermos interpretar corretamente, sabermos aquilo que o outro está passando, falando e se expressando? Então, a comunicação eficaz é aquela que cumpre os seus objetivos de forma clara, objetiva, simples. É uma comunicação simples. Então, precisamos saber nos comunicar, mas de uma forma objetiva, clara, principalmente no ambiente de trabalho. Dentro da comunicação, temos também elementos da comunicação. E o que é o elemento da comunicação? Na última aula a gente falou um pouquinho sobre, mas foi bem de forma rápida. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais. Os elementos da comunicação é quando eu tenho o emissor, que vai transmitir a mensagem, e o receptor é aquele que recebe a mensagem. Então vamos conhecer um pouquinho sobre cada um. A comunicação somente será efetivada se o receptor decodificar a mensagem transmitida pelo emissor. O emissor. O que o emissor faz? É a responsabilidade de transmitir e se fazer entender é sempre do emissor. Então, quando eu vou transmitir uma mensagem da forma como eu estou conversando com vocês agora, eu preciso transmitir essa mensagem de uma forma que ela seja clara e objetiva para quê? Para que vocês, que são os alunos, que são os receptores, consigam entender o que eu estou passando naquele momento. Então, precisamos ter a responsabilidade como emissor de transmitir e de se fazer entender. Então, essa é a nossa responsabilidade como emissor. No caso, o meu exemplo. Eu, professora Adriana, preciso transmitir para vocês de forma clara e objetiva para que vocês consigam entender todo o conteúdo que estamos passando no momento. E temos o receptor. Quem é o receptor? Só comunicação se a mensagem for captada pelo receptor. Então, o receptor quem é? São vocês que estão assistindo a aula, né, que estão recebendo o conteúdo desta aula. Eu, como emissora, transmito a aula para que vocês entendam o conteúdo, é a minha obrigação fazer com que vocês entendam. E vocês, como receptores, vão ter que captar a mensagem que eu estou passando. Essa é a função do receptor. Então, é captar a mensagem, né? Se não tiver a mensagem e ela não for captada pelo receptor, não vamos ter uma comunicação. Então, tanto receptor como emissor é muito importante numa comunicação.
E a forma como nós nos comunicamos torna-se o nosso outdoor, né? Dentro de uma empresa, de uma organização. Então, por isso que é importante sabermos nos comunicar, sabermos como fazer uma boa comunicação. Benefícios de uma boa comunicação. Ela vai proporcionar a troca de experiências, dissemina os conhecimentos, aumenta a produtividade, transforma cenários de crise pela busca de soluções, ela retém talentos, ela norteia o planejamento de cargos e salários, direciona o desenvolvimento de ações estratégicas e ela envolve as pessoas nos diferentes níveis hierárquicos dentro de uma empresa. Vocês já tiveram aula de hierarquia, então aqui a comunicação ela envolve todos os setores dentro de uma empresa, desde o nível mais baixo que tem dentro da empresa até o mais alto. Então, a comunicação, ela sendo eficiente, uma boa comunicação dentro da empresa, ela vai trazer vários benefícios, né? Como eu falei, até o aumento da produtividade dentro da empresa, ela vai disseminar o conhecimento entre todos, né? Entre os colegas de trabalho ou até mesmo de outro setor. Então, precisamos ter uma boa comunicação. E como vamos fazer para que consigamos ter essa boa comunicação? Então, como melhorar a comunicação no trabalho? Primeira dica, fale de acordo com os perfis. Qual é o perfil da pessoa que você está conversando naquele momento? Você está num diálogo. Verifica qual é o perfil dele, para que vocês tenham uma conversa. Lembram que eu falei na última aula dos níveis de fala? Aqui entra também. Precisamos saber com qual nível de fala eu vou conversar com aquela pessoa dentro de uma organização. Use o canal mais eficiente. Canal? Que canal? Canal de TV, Adriana? Não. Aqui a gente está falando do canal. É uma forma de comunicação. Qual que é conversando? É por telefone ou por e-mail? Precisamos saber que dentro de uma organização, dentro de uma empresa, geralmente a forma de comunicação ou é pessoalmente, ou é por telefone, ou através de e-mails. Geralmente mandamos e-mails, né? Temos que deixar de lado a rede social e usar mais o e-mail. O e-mail é uma forma de documento, então precisamos usar o e-mail. Então, esse é um canal mais eficiente na comunicação também. Fale quando necessário. Evite ficar falando no momento errado, por exemplo, né? Então, evite falar sem necessidade. Verifica o melhor momento para que você fale, verifica se aquela é a hora. Então, precisamos também parar de ficar falando sem necessidade. Outra dica, mantenha a transparência e objetividade. Eu estou falando desde a última aula, né? Estou na mesma tecla, né? Seja claro, seja objetivo. Aqui, ó, mantenha a transparência e objetividade dentro de uma conversa, de uma comunicação, de um diálogo. Transmita sua opinião e as informações necessárias de forma segura, clara e objetiva. Olha, pessoal, desde a última aula eu estou falando isso. Adriana, mas você fala a mesma coisa. Não é. É o que nós precisamos fazer dentro de uma empresa. É o que está escrito. E se você for pesquisar, você vai chegar nessa mesma conclusão. Que para que nós tenhamos uma comunicação correta, uma comunicação que tenha sucesso dentro de uma empresa, precisamos ter uma comunicação de forma segura, clara e objetiva, transparente. Então, é uma das dicas também. Saber ouvir, né? A gente precisa
aprender a ouvir também, né? E não a só falar. Precisamos nos colocar no lugar do outro e saber ouvir também. Saber o momento em que eu vou ficar em silêncio porque agora é a vez do meu colega, do meu gestor ou até mesmo do meu patrão de falar. Então, precisamos saber ouvir também. E se o objetivo é aumentar seu poder de influência e de interação com as pessoas, fuja dos monólogos. Ajuste, né? Aposte no diálogo. Então, é um diálogo que vai sendo elaborado. Então você não vai ficar só no sim, não, porque ou porém. Então, precisamos ter uma comunicação com mais diálogos também. Depois, respeite a opinião do colega. É muito importante a gente saber respeitar a opinião do nosso colega. Né? Ele também tem a sua ideia, ele também tem sua própria opinião, ele tem seu ponto de vista e nós precisamos saber respeitar. Né? Cada um tem a sua opinião, seu ponto de vista e precisamos aceitar também. Né? Passe às pessoas a sensação de segurança olhando diretamente para elas. Né? Presta atenção em quem você está falando, né? Não fique prestando atenção em outra coisa naquele momento. Então, se você está conversando com a pessoa, olhe para ela. Precisamos passar a sensação de segurança. Lembra que eu falei numa entrevista de emprego? Precisamos estar olhando para quem está nos entrevistando. Então, para que a gente passe segurança, né? E não demonstre que nós estamos nervosos. Então, precisamos passar a sensação de segurança. Apostar na assertividade, clareza, objetividade e sinceridade são a característica de quem é assertivo. Logo mais vamos falar sobre isso. Continuando. Melhorando a comunicação no ambiente de trabalho. Dei algumas dicas de como melhorar essa comunicação. Agora vamos falar um pouquinho mais profundamente. A imagem que transmitimos às outras pessoas não é formada apenas pela aparência física, mas também pela simpatia e disposição social que apresentamos. Conversar, ouvir, lembrar-se dos nomes, mostrar preocupação e simpatia pelos colegas é a melhor carta de apresentação que podemos ter. Lembra que eu falei que você é a imagem da empresa, você é seu cartão de visitas? Então, aqui nós precisamos colocar em prática. Exercício. Para algumas pessoas, comunicar é algo natural e sem dificuldade. Mas para outros, né, é necessário um treino. É prática para alcançar essa competência. E o essencial para ter uma capacidade, uma autoconfiança, é você treinar, né? Se os seus argumentos são verdadeiros e sólidos, não há motivo para temer o fracasso, né? Confia em si mesmo e transmita segurança. Lembra que eu falei também que a gente precisa confiar em nós, precisamos acreditar? Então, entra aqui também. Faça o exercício. Existem vários exercícios que a gente pode fazer para que a timidez também, né? Treinar a parte da timidez. Então, existem vários exercícios, como treinar em frente do espelho, é um exemplo que eu já tinha falado para vocês, e mais alguns. Tempo. Mesmo que a conversa seja necessária, procure o melhor contexto e o momento para se expressar. Essa escolha pode mudar toda a situação. Não escolha momentos tensos, quando as pessoas estão pressionadas, né, irritadas, ou muitas vezes estão cansadas de tanto ouvir as pessoas falando. Então, a gente precisa ver qual é o melhor momento. A comunicação é um processo contínuo. Adeque a sua comunicação ao CHA, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Escute de verdade. Lembra que eu falei, saiba ouvir. Então, quando uma pessoa fala, nem sempre os outros escutam. Prestar atenção é uma qualidade importante do comunicador. Cuidado com a linguagem corporal, a expressão corporal fala muito. Fique em silêncio e pratique a empatia.
Na próxima aula vamos falar um pouco